Nesse nosso encontro, nós vamos tratar do tema zoneamento agrícola e gestão de riscos na triticultura brasileira. Meu nome é Gilberto Cunha, eu sou pesquisador da área de agrometeorologia na Embrapa Trigo, com sede em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e dentro dessa temática de zoneamento agrícola e gestão de riscos na triticultura brasileira, nós vamos especificamente buscar melhorar o entendimento de risco em agricultura. Mais especificamente, vamos tratar do zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC, tentar passar a percepção de que se trata de uma ferramenta que vai mais além da política agrícola de crédito e seguridade rural no Brasil, o que já seria muito, mas o ZARC é mais do que um mero instrumento da política do governo federal para a seguridade, o crédito e a seguridade agrícola. Também esperamos, ao final dessa nossa apresentação, passar a percepção da importância da gestão integrada de riscos, envolvendo o zoneamento agrícola de risco climático, ZARC, e manejo de cultivos. Vamos iniciar buscando melhorar o entendimento do que é risco. A maioria das pessoas usa como sinônimo e de forma inadequada de risco como perda. Não necessariamente nós devemos ter essa visão. Nós devemos olhar para risco como um evento que é capaz de causar algum dano, mas efetivamente devemos falar em riscos quando nós quantificamos esse tipo de incerteza, quando nós lidamos com o futuro é marcado pela incerteza. Mas quando se avalia, quando se quantifica probabilisticamente a chance, a probabilidade de um evento qualquer acontecer e poder causar danos, nós podemos falar que, de fato, estamos lidando com riscos e não com incerteza. E no caso da agricultura, não há dúvida nenhuma que se presta bem a analogia de uma ilha cercada de riscos por todos os lados. São muitos os riscos que afetam essa atividade. Do ponto de vista da produção, o clima é um dos agentes, um dos causadores de risco na atividade agrícola, seja uma estiagem, uma seca, seja um excesso de chuva, seja uma precipitação de granizo, seja a ocorrência de um evento de geada, seja um vendaval intenso, enfim, os mais variados tipos de anomalias climáticas se configuram em riscos para a agricultura. Mas há outros. O mercado é um grande risco que os produtores têm que lidar. A questão preço, seja dos insumos, seja dos produtos que são especialmente regulados em bolsa, né, no caso das commodities, e o mercado sempre se configura em risco. Clima e mercado podem ser considerados os dois grandes grupos de riscos na atividade agrícola, mas não se pode ignorar os chamados riscos institucionais, são as mudanças de regras, são novas legislações, são barreiras tarifárias impostas ao comércio internacional dos produtos, seja a mudança das políticas públicas de governo, e além de que também os chamados riscos pessoais. Ninguém está imune a alguma doença não prevista, não está imune a alguma tensão no empreendimento, que pode envolver, por exemplo, a dissolução de alguma sociedade, a dissolução societária do empreendimento, enfim, são os mais variados riscos, mas não há dúvida. Clima e mercado são os dois principais que afetam a produção e a lucratividade. Por isso, a gestão, a integração das decisões é fundamental, né? Os produtores rurais buscam sempre, dentro dessa lógica, a maximização das receitas do que produz e a diminuição de custos. E é nessa interação receita e custos
que as decisões precisam ser bem tomadas, e as decisões na agricultura, elas começam antes do estabelecimento das lavouras, são feitas durante e depois. Antes passam pelo planejamento, pela decisão de o que plantar, como se faz a compra dos insumos, né, que vão ser utilizados naquela safra, qual é o manejo que vai ser feito, e durante são as decisões que efetivamente definem o rumo da produção. Quando fazer, quando realizar uma prática de manejo, quando plantar, quando intervir com a proteção de plantas, quando realizar uma adubação em cobertura, quando realizar a colheita, quando efetivamente realizar o controle de uma planta daninha, aplicação de um fungicida, de um inseticida, e depois da lavoura pronta e colhida, na questão mercadológica, a venda, né? Quando vender, como construir como construir uma agenda de venda de produtos de forma que os preços médios obtidos efetivamente, diante da variabilidade dos preços de mercado, comportem a lucratividade esperada. Nessa integração de decisões estão envolvidas relações que podem ser caracterizadas como difusas, né? Desde a frequência dos eventos que acontecem, pode ser mais ou menos ao longo de uma safra, no caso do clima especialmente, né? A intensidade pode ser forte ou fraca, a estiagem pode ser no início, no meio, no fim, ter uma frequência maior ou menor, pode ser muito intensa, pode ser leve, não causar dano, e também a vulnerabilidade, que é o momento quando acontece. Nós temos muito claro que no caso do trigo, né, existe uma vulnerabilidade à questão geada, por exemplo, muito grande quando esse fenômeno ocorre por ocasião ali do espigamento, emborrachamento, espigamento, floração. Então, aquele momento é muito crítico, é muito vulnerável. Geadas já na fase inicial do trigo, não é que não causem danos, mas os danos não são tão graves, não são tão elevados quanto aquelas que acontecem por ocasião ao redor do espigamento. Então, essas relações da frequência, da intensidade dos eventos climáticos, do momento, da vulnerabilidade da cultura, elas são rotuladas, classificadas, caracterizadas como relações difusas, né, que configuram uma dificuldade maior na questão da gestão de riscos. Por isso, mais uma vez, reiteramos a importância da gestão integrada, em que se faz a gestão dos riscos antes, no planejamento da safra, e a gestão da produção, buscando duas coisas: diluir esses riscos, diminuir, escapar, minimizar esses riscos e usando adequadamente as ferramentas de manejo de culturas, de tecnologia de produção que se tem acesso para que esses riscos, quando acontecem, sejam minimizados, tenham a sua efetividade. Algumas perguntas que sempre surgem e nem todos têm claramente a percepção do que significa. O que é o ZARC? Né? O que é o zoneamento agrícola de risco climático? O zoneamento agrícola de risco climático ele é um instrumento da política de crédito e seguridade rural do governo federal. Ele começou a ser implantado no Brasil na safra de inverno de 1996, com a cultura do trigo. Então, já existe uma longa jornada de aprendizagem. Ele subsidia, então, o crédito e a seguridade rural, tanto a seguridade pública, que é gerida pelo Banco Central, via o Proagro, né? Quanto a seguridade rural privada via o programa de subsídio ao prêmio do seguro rural privado, o PSR, que é gerido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, e por que eu devo usar essa ferramenta?
por várias razões, né? Uma delas, a que todos percebem, tem de forma mais clara, é para adesão ao crédito e à seguridade rural. No caso do seguro e crédito oficial, o SARC é obrigatório. No seguro rural privado, muitas vezes a relação privada entre as partes permite alguma liberdade que os agentes públicos não têm. Mas, de qualquer forma, eu diria, se deve usar o SARC, porque, porque ele é mais além de um programa de política pública do crédito da seguridade rural, ele é uma ferramenta de suporte à decisão de quando plantar, o que plantar e como plantar. Então, integrar o SARC a boas práticas de manejo de cultivo pode fazer toda a diferença na agricultura brasileira. Quando se usa o SARC, se trabalha não com incertezas, mas com riscos conhecidos, riscos que vão na escala de até 20%, até 30% e até 40%, que são atuarialmente considerados como passíveis de uso na questão do crédito do seguro rural no Brasil. Então, o SARC hoje ele é uma marca registrada aí, da Embrapa, junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, né? E ele tem dois papéis fundamentais. Além de subsidiar a política do crédito e seguro rural no Brasil, ele também é uma ferramenta de suporte à decisão para se fazer a boa gestão de risco na agricultura brasileira. As grandes causas, as três principais causas de perda das comunicações de perda de riscos ligados ao clima na agricultura brasileira envolvem excesso de chuva, geada e seca, estiagem. Efetivamente, o trigo, nós sabemos que a sua região de cultivo tradicional no Brasil se estende desde o centro do país até o extremo sul, com a maior área predominantemente na região sul. As comunicações de perdas por clima no Brasil têm se configurado nesses três grandes grupos: excesso de chuva, ou chuva excessiva, como são feitas comunicações de perda, como risco de clima. Evidentemente que nós podemos e devemos olhar um pouco mais além dessa chuva excessiva. Muitas vezes, o bom manejo pode contornar a condição de ambiente úmido que nós temos no sul do Brasil, né? Nós temos uma situação em que às vezes se confunde, né? Que a causa do dano foi a chuva em excesso ou foi um manejo inadequado. Esse slide, essa lâmina, ilustra bem a importância de uma prática de manejo consagrada, tradicional e comprovadamente eficaz na questão do controle de doenças no trigo, que é a rotação de culturas, né? Então, esses slides mostram aí uma área sem rotação de cultura, onde as manchas foliares, né, acabam atingindo um nível de incidência, de severidade, aqui no caso, bastante elevada, e muitos passam a configurar uma situação como essa, que vem de um manejo inadequado, em que não se observa os princípios da rotação de cultura e acaba se atribuindo, em anos de maior umidade, como a causa principal a chuva em excesso. Então, nas comunicações de perda da seguridade rural, a principal, a mais frequente que aparece por perdas são chuvas excessivas, evidentemente, muitas delas associadas a práticas de manejo inadequado, como a falta de rotação de cultura. Sei que muitos produtores têm clareza disso, não possuem áreas intensas, não praticam a rotação de culturas. Essa é uma prática milenar que na agricultura brasileira, na triticultura brasileira, ganhou destaque nos anos 1970, na década de 70, né, quando se associou, não se descobriu o papel
da rotação de cultura no controle, principalmente das doenças radiculares em trigo. Então, aqui ilustra bem manchas e rotação de culturas. Uma outra questão que se deve levar muito em consideração é o perfil da resistência genética das cultivares que são utilizadas, né? Uh, Se fala, no caso aqui, se faria uma comunicação de perda de chuva excessiva, né? Mas estaria, digamos assim, muito associada à sensibilidade, à quebra de resistência, a questão da ferrugem da folha, né? Ou não uso dos produtos de proteção de plantas, dos fungicidas, no momento adequado, né? Na entrada nas lavouras, no momento certo, e a resistência genética, né? Um controle químico que não bem feito, uma cultivar muito suscetível, muito sensível à ferrugem, né? Quando se compara ali nessa figura, né? No mesmo ano, na mesma safra, uma cultivar suscetível com uma que tem uma resistência geral de folhas bem elevada, né? Então, essa influência da resistência genética, do manejo químico, acaba sendo fundamental para se fazer a gestão desse risco grande na triticultura, que é que é chamado de chuva excessiva, que domina as comunicações de perdas da agricultura. Aqui nós também vemos um outro confundimento, que muitas comunicações de perdas são feitas com base em chuva excessiva, mas aí, claramente, nessa questão de uma podridão radicular do trigo, chamada popularmente de mal do pé, né, é a falta de rotação de culturas, né? A rotação de culturas para essas podridões radiculares não existe ou não se tem uma resistência genética adequada, num nível que possa contornar o problema que tem sua origem no solo, né? Nesse um organismo que está presente, um agente patogênico que está presente no solo, e a solução é a rotação de culturas, e a cultura principal, no caso, para contornar esse problema, foi e ainda é a aveia, né? A cultura da aveia, ela é fundamental no controle das podridões radiculares. Então, aqui, claramente, um manejo inadequado de falta de rotação de cultura, causando um problema de doença que acaba sendo confundido com chuva em excesso, com excesso de umidade. Outra questão também, que muitas vezes não percebida e tida como causada por chuva excessiva, é a questão das viroses, né? O mosaico comum do trigo, né? Uma virose presente nos solos, muito atrelada ao mau manejo. Mau manejo que eu aqui estou colocando seria a semeadura com solos excessivamente úmidos, o uso de uma cultivar que sabidamente não é muito suscetível a esse problema, numa área em que ocorre o problema do mosaico, dessa virose de mosaico comum do trigo, né? Então, essas questões não são propriamente causada ou tem a sua origem apenas pela chuva excessiva, mas pelo manejo inadequado, seja pelo momento da semeadura, seja pelo posicionamento de uma cultivar de suscetibilidade elevada em uma área que tradicionalmente possui esse problema. Então, estou tentando mostrar aqui que muitos dos problemas atrelados ou considerados como causados pelo clima não necessariamente são totalmente devido ao clima. São potencializados pelo clima, mas são, na sua essência, na sua origem, definidos ou previamente determinados pelo manejo inadequado na triticultura. Outra questão importante, o segundo risco, depois da chuva excessiva, nas comunicações de perda na triticultura brasileira, é a geada. Geada a gente contorna de duas formas, pelo escape, seja dentro
da época de semeadura, né, posicionando as cultivares mais precoces, mais no final do período indicado, né, iniciando as semeaduras pelas cultivares de ciclos mais longos, nas áreas mais elevadas, nas costas com exposição para o norte. Essa imagem aí mostra claramente, né, a geada de 2021, que o efeito muito grande nas baixadas, né, onde o ar frio drena, causando um efeito mais intenso de frio da geada, né, de uma intensidade maior. Então, esse confronto, áreas mais baixas, de maior suscetibilidade a danos de geada, quando se compara às partes mais elevadas da, 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 do solo, né, do relevo, enfim, das coxilhas aqui no Rio Grande do Sul, que se fala muito. Então, o posicionamento dentro do calendário de semeadura indicado das cultivares mais precoces, de ciclo mais curto, no final, mais do meio para o final do ciclo, o posicionamento do início da semeadura, das primeiras semeaduras nas áreas mais elevadas do terreno e nas encostas de preferência de exposição norte, podem ajudar muito nessa questão desse risco aí, que é a segunda causa de perda. Então, contornar a geada se faz também com uma boa prática de manejo. E o exemplo aqui, ó, é muito claro, né? Essa imagem mostra a questão de um trigo precoce quando se faz a diversificação da época de semeadura, se busca a diluição de risco, se consegue o escape das geadas. Então, nós, numa mesma safra, né, nós podemos ter um rendimento de 3.800 quilos por hectare e passarmos dos 5.000 quilos, simplesmente mudando a semeadura de maio, antecipada antes do período indicado pelos ARC, pelo Zoneamento Agrícola de Risco Climático, confrontado com o período indicado a partir do mês de junho, indo até o começo aí do mês de julho. O que nós temos nessa imagem? Ela mostra claramente que o espigamento que está final da barra em verde, ele varia, né? E ele pode cair num período suscetível, quando aconteceu a geada, né? Ou escapar desse fenômeno geada. Então, quando ele ocorre antes, né? O espigamento antes daquela barra azul, né? Ele acaba sendo negativamente afetado pelo fenômeno geada. Então, a gente consegue, pelo manejo de diversificar, não plantar toda a área. Se nós temos um calendário de semeadura que varia no mínimo de 40 até 60 dias, dependendo do local, não há necessidade de se colocar toda a área que se vai plantar de trigo, né, no início desse período de semeadura. O ideal é colocar no início, no centro e no final indicado. Isso mostra claramente aqui que, com essa simples estratégia, sem custos adicionais, se consegue evitar perdas aí de mais de 1.000 quilogramas por hectare de grãos no trigo por efeito danoso da geada. Além quando se usa uma cultivar única ou cultivares com ciclos muito parecidos, né, se consegue esse escape da geada diversificando as épocas de semeadura. Mas também se consegue, quando se quer concentrar mais a semeadura em determinado momento, em determinado período do calendário de semeadura preconizado para aquela região, se deveria utilizar cultivares de ciclo diferentes. Nós conseguimos aí uma estabilidade de rendimento, né, acima de 6.000 quilogramas por hectare nesse experimento, simplesmente posicionando uma cultivar, diversificando, né, uma cultivar precoce, médio e tardio. Então, se diversifica os ciclos, com isso se consegue o escape do espigamento e estabilizar o rendimento. Então, são as duas estratégias de escape da geada.
diversificar a época de semeadura e diversificar os ciclos das cultivares. Nós falávamos sobre os riscos de clima, né, para o trigo no Brasil. E é bom termos clareza, né, quais são as regiões, onde se produz trigo no Brasil e quais os principais riscos, né? Essa imagem, ela ilustra as chamadas regiões homogêneas de adaptação de cultivares de trigo, né? E essas regiões são utilizadas pelos programas de melhoramento genético brasileiros, os mais diversos obtentores vegetais, privados, públicos, né? Para indicações para o posicionamento das suas cultivares em função do ambiente. Nós temos, no sul do Brasil, duas grandes regiões, né? Uma região na parte mais elevada e no extremo sul do Brasil, que é uma região mais fria, né? Em função da altitude, no caso do Planalto, dos campos do Planalto do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, e por mais em função da latitude no extremo sul, na metade sul do Rio Grande do Sul. Então, essa é uma região que não tem estação seca, chove todos os 12 meses do ano, chove todos os 12 meses do ano e ela é considerada de temperaturas mais baixas. Então, é uma região fria e úmida. E nós temos uma região que ela é considerada moderadamente quente e úmida também no sul, né? Em que tem chuvas também todos os meses da safra de trigo, todos os 12 meses do ano, né? E chuva em geral acima de 100 milímetros, mas as temperaturas, principalmente em função das altitudes, elas são relativamente mais elevadas. E a partir do norte do Paraná, a partir do norte do Paraná, nós passamos a ter uma região que ela já apresenta alguns períodos de estiagem, é onde começa a estação seca, né, no Brasil, a partir principalmente dos meses de abril, maio para frente, com o retorno das chuvas ao longo, depois do mês, lá diante do mês de outubro. Né? Então, nós temos uma região moderadamente quente e seca, né, que envolve Paraná, sul de São Paulo, que envolve o norte do Paraná, sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e uma região no centro do Brasil, né, onde predomina o bioma cerrado, embora no sul de Minas aí nós tenhamos um pouco do bioma da Mata Atlântica, mas é uma região que tem claramente uma estação seca bem definida, né? É uma região de temperaturas mais elevadas e com uma estação seca definida, que é a chamada região 4. Essas regiões, elas são utilizadas, como eu frisei antes, pelos programas de melhoramento genético para o posicionamento das cultivares, né? E algumas regiões que hoje não se indica o cultivo, né, em função principalmente de temperaturas muito elevadas e excesso de umidade, como nas faixas litorâneas e mais ao norte do país, entrando já no bioma da Amazônia, né? Bioma Caatinga e bioma no Nordeste, bioma Amazônia. Essas regiões, elas têm as suas grandes particularidades, são grandes ambientes, são macroambientes em que as cultivares são desenvolvidas pelos obtentores vegetais e posicionadas via ensaios de valor de cultivo e uso para serem registradas junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, essa regionalização, ela busca captar os grandes, não os riscos, mas os principais fatores do ambiente, né, as principais características ambientais que condicionam o desenvolvimento do trigo. Para a questão de zoneamento agrícola, especialmente do zoneamento agrícola de risco climático, ZARC, nós temos um outro tipo de regionalização. Nós temos uma regionalização dos períodos de semeadura, é quando efetivamente se faz a indicação que subsidiará as políticas de crédito e seguridade rural via
portarias, via as instruções normativas oficiais do governo brasileiro, para regular a semeadura do trigo no território brasileiro. E nós temos que entender que esses períodos de semeaduras, eles iniciam a partir de março, no centro do Brasil, né? Trigo do sistema sequeiro em Minas, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, parte de São Paulo, né? A partir de 1º de março, e se estendem, variando conforme a região, até o final de julho nas regiões mais frias do Brasil. Então, calendário de semeadura de trigo no Brasil, com níveis diferentes de riscos, com tipos de cultivares diferentes, se estendem do início de março até o final de julho. Então, efetivamente, existe um período aí adequado para a organização da produção, para um bom planejamento da safra brasileira de trigo. O Brasil, nesse sentido, pode ser considerado como um país, um território privilegiado pela sua capacidade de exploração, tanto num ambiente tropical como um ambiente subtropical e um ambiente, em partes dessa área subtropical, predominantemente de clima temperado. O ZARC, como eu falava, ele configura os riscos para a horticultura brasileira embasado, né, em variáveis climáticas, em probabilidades de ocorrência de alguns eventos. Quais são? Especialmente no caso do trigo, geadas no período crítico daqueles 20 dias ao redor do espigamento. Em algumas partes do país, a questão também do déficit hídrico, da estiagem, da seca, né? Nas fases críticas do estabelecimento, no início da cultura, especialmente na fase de enchimento de grãos, né? A fase que inicia lá no espigamento do trigo, né? Quando se dá, após o espigamento, a floração, a antese, a fertilização e início da formação dos grãos. Então, e um outro risco para a região úmida que se inclui é o excesso de chuva no final do ciclo, no período da colheita, naqueles 10 dias finais de ciclo, quando a cultura está madura, pronta para colher nos campos, e as chuvas podem ser excessivas, afetando principalmente a qualidade tecnológica dos grãos, com queda do pH e, em casos extremos, até mesmo com a degradação do amido, né, acusado pelo Fallinâmia, pelo início da germinação dos grãos em pré-colheitas. Então, esses grandes riscos do trigo: geada, estiagem ou seca, falta de água e excesso de chuva, são integrados de acordo com ciclo das cultivares, três grupos de ciclos de cultivares, né? Um grupo 1 mais precoce, um grupo 2 intermediário, um grupo 3 de ciclos mais longos, e o tipo de solo, a água disponível. Hoje, atualmente ainda se fala em 3 tipos de solo, mas, a partir da safra do próximo ano, entrará em vigor a nova instrução do Ministério da Agricultura e Pecuária, que estabelece não mais 3 tipos de solo, mas 6 níveis de água disponível, né, que atende muitas reivindicações do segmento produtor em relação às características dos seus solos, que, em alguns casos, não estariam bem contempladas com apenas 3 níveis. Essas indicações de semeadura para ciclo, grupo de cultivares, né? tipo de solo e nível de risco aceitável atuarialmente, que seriam até 20%, até 30% e 40%, configuram as instruções normativas das portarias
das portarias para cada ano safra publicadas pelo governo federal, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, definindo o calendário de semeadura e o nível de risco. As portarias são publicadas no Diário Oficial da União, estão disponíveis no portal do Ministério da Agricultura e Pecuária e também, de forma mais fácil e ágil, mais prática, podem ser consultadas com o aplicativo ZARC Plantio Certo, que foi disponibilizado para essa finalidade, tanto nas plataformas Android e iOS, né, para uso aí nos celulares pessoais, né? Então, a forma mais fácil da assistência técnica, consultar o ZARC, e é fundamental que se consulte, para saber, de fato, o risco que se está correndo com aquela cultivar, naquele solo, naquele município, naquele período de semeadura e, acima de tudo, para, em caso de sinistro, da necessidade de alguma comunicação de perda, de prejuízo ao agente financeiro, né, não ter o seu pedido negado porque não está dentro do calendário ZARC. Calendário ZARC, eu diria, reputo, ele acaba sendo mandatório, né, obrigatório para o caso do seguro oficial, né, o Seguridade Pública, o crédito de Seguridade Pública. Então, é fundamental que se tenha certeza que aquela cultivar é indicada, que aquele período de semeadura é indicado, que naquele tipo de solo é indicado, naquele município, naquela propriedade em que se vai realizar a semeadura do trigo. Como exemplo ilustrativo, né, nós podemos ver aqui, usando trigo sequeiro, né, o trigo irrigado é restrito aos estados do centro do Brasil, mas aqui no caso Rio Grande do Sul, o município de Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do Sul, cuja semeadura do trigo começa no mês de maio. Nós vamos ver aí, para uma cultivar do grupo 1, os cultivares mais precoces, que eu plantando trigo no meio de maio, no segundo decênio de maio, no terceiro decênio de maio, os meus riscos estão até 40%, né? Significa que são maior que 30, pode ser 31, 32, 33, 39 ou 40, né? Então, senhores, significa que um trigo precoce plantado em Santa Rosa, eu tenho praticamente, eu posso ter, não é que eu tenho, posso ter 4 chances em 10 de ter um evento com possibilidade de causar dano, não necessariamente catastrófico, dano total, mas as chances são elevadas. Então, isso começa a diminuir aí e conforme o tipo de solo, né? Também se é 1, 2 e 3, eu já passo, a partir do mês de junho, a ter riscos que saem dos 40% até 40% e passam a ter, dependendo do tipo de solo, até 30%, ou a bolinha azul ali até 20%, né? Então, a gente começa a ver claramente isso, né? Se a cultivar é de nível do grupo 1, do grupo 2 ou do grupo 3, e como aquelas cores mudam em função do período de semeadura. Então, por isso que é fundamental a consulta, primeiro plano, já justifica totalmente, na questão da seguridade do crédito rural, em caso de sinistros, eu poder ser contemplado, estar dentro desse calendário. Mas, privadamente, esses indicativos já me sinalizam, já me apontam qual o risco que eu estou correndo, o que eu quero, que eu estou disposto a correr, né? E retorno a repetir, risco não é sinônimo de perda, é a chance e a probabilidade de ocorrência de um evento que tem potencial para causar dano. Com isso, nós chegamos ao final dessa nossa apresentação. Eu gostaria de reiterar, deixar como
considerações finais aí, a importância das boas práticas de manejo de cultivo na questão da gestão de riscos na triticultura. Eu espero que, com os exemplos colocados ao longo dessa apresentação, isso tenha ficado claro, que a gestão da produção é fundamental. Olhar as boas práticas, o domínio da tecnologia de produção, ela é fundamental. Que a seguridade rural também é fundamental, porque a agricultura é uma atividade intensiva em investimentos, né, em trabalho, em recursos, tanto aportados pelo produtor, como também pelo próprio governo brasileiro, via essas políticas públicas, né? E é importante, é fundamental que se faça a boa gestão dos riscos. A integração da gestão, da análise de riscos com a produção, com a gestão, com as práticas de manejo lá no campo, é fundamental. Então, a importância disso e usar o zoneamento agrícola, especificamente o zoneamento agrícola de risco climático, o popularizado na sigla ZARC, ela é uma ferramenta essencial para a adesão às políticas públicas de crédito e seguridade rural, mas, acima de tudo, ou também para a questão da gestão de risco dos empreendimentos privados. Aqui eu gostaria de reforçar a importância, né, do ambiente, dessa variabilidade ambiental como um causador de risco, né, um potencial causador de riscos, que são chamadas fases do fenômeno Enos, né, os anos de El Niño, anos neutro, ou anos de Laninha, e os seus efeitos, principalmente na produtividade do trigo na região sul do Brasil. Nós analisamos os dados oficiais, as estatísticas oficiais do país, né, fornecidas, disponibilizadas pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e classificamos os anos em que estava em atuação o fenômeno El Niño ou o fenômeno Laninha. Os anos de El Niño estão naquele diagrama de caixa ali em vermelho, os anos de Laninha em azul e os anos de neutro, nem El Niño nem Laninha, no centro em cinza. O que se observa aqui claramente é o impacto dos anos de El Niño nos rendimentos, se usarmos a média ou os limites inferiores de 50% ou de 75%, nós vemos que, apesar da sobreposição, predominantemente, as chances de obter rendimentos mais elevados se dão em anos de Laninha. Então, se eu estou esperando produtividades elevadas, né, com trigo, a condição climática pré-safra, que pode conferir esse tipo de ambiente, um ambiente mais favorável, probabilisticamente, vamos falar assim, não todos, muitos anos há uma sobreposição nessas caixas, vermelho, cinza e azul, então muitos anos de El Niño não difere dos neutros, como não difere de Laninha, mas majoritariamente os rendimentos médios dos anos de Laninha são superiores aos neutros e são superiores aos anos de El Niño. Bom, o que fazer com isso? Isso já então, quando tem um El Niño, já posso antecipar que haverá uma tragédia na triticultura? Não, eu diria que não. Há que se ter cautela com esse tipo de análise superficial e preliminar. O que cada ano desse exige é um manejo diferenciado. A tecnologia de produção, as genéticas das cultivares evoluíram substancialmente, principalmente nas últimas 2 décadas, né? E se consegue, sim, com maior dificuldade, mesmo em anos de El Niño, com boas práticas de manejo, se obter produtividades ainda elevadas. Mas não resta dúvida, né, que
a melhor condição ambiental para o trigo no sul do Brasil. Essa imagem ilustra a região sul, envolvendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são os anos de laninha. Por isso, é fundamental fazer aí uma boa gestão de riscos, né? Por isso que nós insistimos, ZARC integrado, calendário de semeaduras ZARC, integrado com seguridade rural, integrado com boas práticas de manejo. Como questão final, né, deixo a reflexão, né, que nós não podemos achar que vamos resolver todos os problemas de risco climático da agricultura brasileira, especialmente da triticultura, nesse caso, apenas com um calendário de semeadura e indicação de cultivares. Tudo o que falamos anteriormente busca exatamente essa integração da boa gestão de manejo com gestão de riscos. Então, senhores, nós precisamos avançar, nós precisamos levar as boas práticas de manejo para o campo, para as lavouras de trigo, não é apenas uma indicação de época de semeadura e uma indicação de cultivares, né, que se vai resolver todos os problemas de clima. Nós precisamos, sim, bem manejar a nossa lavoura de trigo. E avanços estão acontecendo dentro das indicações ARC e acontecerão no futuro em que se vai integrar, sim, o ZARC com boas práticas de manejo. Está vindo aí já em projeto piloto, não no trigo ainda, mas com a cultura da soja, o ZARC nível de manejo. Logo adiante se vislumbra a chegada do ZARC nível de produtividade. Então, são novas ferramentas de gestão de riscos que poderão melhorar e muito a questão da gestão da produção, de como bem lidar com riscos climáticos, mercadológicos, risco das falhas da própria tecnologia de produção, que também existe, né? Não é só clima, um mau posicionamento, por exemplo, de uma cultivar em uma região em que ela não é adaptada, que ela não tem os recursos do ambiente que favoreçam a sua potencialização, a sua adaptação, o seu bom desempenho produtivo, também é um fator de risco que deve ser considerado, desde definição do qual cultivar plantar, quando plantar, que práticas de manejo fazer, quando fazer essas práticas de manejo são fundamentais. Nós ficamos por aqui, agradecemos e continuamos à disposição para tratar desse tema quando for necessário na Embrapa Trigo, em Passo Fundo. Muito obrigado.